Como lidar com uma avaliação injusta? Você, na empresa que você trabalha, você já foi avaliado e percebeu que existiu uma injustiça na sua avaliação? Pois bem, essa aqui é a pergunta que está no jornal de hoje. Como lidar com avaliação injusta? Aqui tem uma resposta da Isis Borge, e ela é headhunter, né? Bom, ela disse aqui algumas coisas, mas eu acho que dá para ampliar as possibilidades de reflexão sobre o que é avaliação e como lidar com essa questão de ser ou não injusta. Vamos ver a pergunta que ela respondeu aqui de uma comunicadora de 49 anos, uma consultora de comunicação de 49 anos. Olha o que ela pergunta. Estou há um ano em uma empresa e semana passada recebi o primeiro feedback da minha gestora, que não é a pessoa para quem eu respondo diretamente. Ela pegou algumas informações com o meu gestor de verdade, apontou o que considera positivo no meu trabalho e, pelo lado negativo, citou atrasos constantes. Porém, eu não costumo me atrasar e, na verdade, sou uma das primeiras pessoas da equipe a chegar. Além disso, meu contrato é PJ. Fui prejudicada na avaliação por algo que não sou, atrasada. Como proceder numa situação dessa, sem bater de frente com a gestão, mas sem ser taxada e avaliada de forma incorreta? Consultora de comunicação de 49 anos. Essa pergunta aqui dá para responder em 4 horas de aula para essa pessoa perceber o quanto tem de informação aqui que parece simples, mas não é, principalmente quando você está falando de gestão de pessoas. Bom, várias coisas, né? Você vê que a pessoa é uma consultora de comunicação e ela tem problemas com essa comunicação na empresa. Veja que comunicação não é simples, comunicação não é fácil. O que eu falo nem sempre as pessoas entendem, não entendem da forma como eu gostaria que fosse entendida. Enfim, o tom de voz, o tipo de palavra. Olha, de novo, dá umas 4 horas de aula só para usar este exemplo aqui e responder sobre gestão de pessoas e feedback. Aliás, o curso que eu dou no Mackenzie, pós-graduação, um módulo específico, 32 horas de aula sobre avaliação de pessoas. E a gente não esgota o assunto, né? Porque tem muita coisa para falar sobre isso. Um ponto importante aqui, quem deu o feedback a ela não foi o gestor direto, foi uma outra gestora, o que já mostra uma fragilidade enorme desse processo de avaliação, não é? Por que essa pessoa não deu o feedback? Por medo, por insegurança, porque não tinha argumentos, não sabe fazer um feedback, enfim, dá para pensar muita coisa aqui do porquê o gestor direto não foi o responsável pelo feedback, não é? Segundo, usou um dado que aparentemente não faz sentido, que é ela chegar atrasada, quando ela alega que é sempre pontual. Então, tem uma questão aí de percepção, de se basear em feedback em fatos, em dados, não em percepções. Enfim, tem muita coisa para explorar. E terceiro, que ela alega ser PJ, não é? Então, quer dizer, tem até uma relação trabalhista aí um pouco estranha, porque um contrato PJ não significa subordinação, não é? Então, como assim eu vou dar feedback para alguém que é PJ? Tem um conflito trabalhista aí à luz da legislação brasileira. Enfim, tem muita coisa aqui que eu poderia falar, mas o que eu queria te chamar a atenção é o seguinte: quando a gente fala de avaliação de desempenho, nós temos que pensar que existem 3 tipos de justiça, né? O que é justiça? O que é ser justo na avaliação de feedback no desempenho? Eu tenho que pensar na justiça distributiva, ou seja, o resultado foi justo. Eu tenho que pensar na justiça processual, o processo com que se deu o feedback foi justo. E na justiça interacional, ou seja, a relação entre as pessoas. Eu fui tratado como pessoa, eu fui tratado com respeito, enfim. Veja que não é simples. Você tem só nisso aqui 3 tipos de possibilidades de justiça para você entender o que é justiça
e aí entender se as percepções estão ajustadas entre líder e liderado para saber se o feedback foi ou não positivo. Entende? São esses temas que a gente trabalha com consultoria de carreira baseada em ciência. É explicar esses processos de justiça, trazer ferramentas para melhorar a qualidade dos feedbacks, porque feedback é uma ferramenta das mais importantes na gestão de pessoas. Só que é a menos utilizada talvez e quando utilizada é catastrófica geralmente. Poucas pessoas, poucos gestores sabem de fato dar bons feedbacks. Precisa de ajuda para melhorar a qualidade do seu feedback, para fazer melhor gestão de pessoas? Só me chamar. Consultoria de carreira baseada em ciência.